Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:06, olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, 18 de julho de 2022. Participa dessa edição o repórter J. Pereira. Vamos aos destaques dessa segunda. Brasil tem 396 casos de varíola dos macacos e 64 suspeitos. Inscrição em lista de espera de SISU termina hoje. Ativos reforça a atuação contra incêndios em Goiás. Exército Brasileiro faz testes com mísseis em Formosa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. Jornal do Meio-Dia. A apresentação Daliana Oliveira. E o Brasil tem 396 casos de varíola dos macacos e 64 suspeitos. A reportagem é de Sandra Fontela. Até o momento, o Brasil confirmou 396 casos de varíola dos macacos. Segundo o Ministério da Saúde, além dos quase 400 infectados, 64 pessoas estão sob suspeita da doença. Os dados do Ministério são deste sábado. Desde o começo do atual surto de varíola dos macacos, a Organização Mundial de Saúde já identificou mais de 11 mil casos em 65 países, incluindo o Brasil. O Ministério da Saúde publicou na semana passada uma nota técnica com orientações para as equipes do SUS. A médica Flávia Cruzeiro trabalha no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais e contou como tem sido o protocolo de atendimento no serviço público. Quando esse paciente com suspeita de monkeypox chega a uma unidade de saúde, ele deve seguir um fluxo de triagem que o encaminhe para uma sala de isolamento para que se evite o contato com outros pacientes. O profissional de saúde deve usar equipamento de proteção individual. Segundo o documento do Ministério, para ter a doença, a pessoa precisa apresentar sintomas que são verificados no exame físico e ter o resultado de exame laboratorial positivo para o vírus monkeypox. A médica diz que a maioria dos pacientes apresenta sintomas leves da doença. As complicações, elas não são frequentes e elas podem envolver infecção das lesões de pele, com necessidade de uso, às vezes, de antibiótico. As internações podem acontecer também caso não seja possível um isolamento adequado desse paciente a nível domiciliar. O contágio, ele acontece por contato íntimo com as lesões, pode acontecer no compartilhamento de roupas, roupa de cama. Segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, a maior parte dos casos de varíola dos macacos foi registrada em São Paulo, com mais de 200 pacientes. Casos da doença também foram identificados no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. E o Cadastro Único é o principal instrumento do governo para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais com a tarifa social de energia elétrica e o benefício de prestação continuada, além de dar direito ao auxílio emergencial e ao Auxílio Brasil, entre outros benefícios. Em meio às filas para a atualização do CAD Único pelo país, o governo federal prorrogou o prazo para os brasileiros fazerem isso. De acordo com o Ministério, a falta de atualização de dados do CAD Único pode levar à suspensão do benefício e posterior cancelamento. Se os registros não forem regularizados, as famílias podem ser excluídas do CAD Único a partir de julho do ano que vem. 12:10 e agora as notícias do esporte com o repórter José Antônio Silva, o alemão. Segunda-feira, 18 de julho, salve, salve! Campeonato Brasileiro da Série A.
A 17ª rodada começou no sábado. Na Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense 0 e Internacional 0. No Mané Garrincha, em Brasília, Flamengo 2, Curitiba 0. Na Ressacada, em Florianópolis, Avaí 1, Santos 0. E no Castelão, em Fortaleza, Ceará 3, Corinthians 1. Ontem, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude e Goiás empataram em 0-0. Em São Paulo, no Morumbi, num jogaço, São Paulo e Fluminense empataram em 2-2. Em Goiânia, no Antônio Ascioli, Atlético Goianiense 0, Fortaleza 1. No Newton Santos, no Rio de Janeiro, Botafogo 0, Atlético Mineiro, líder 1. E no Independência, em Belo Horizonte, América Mineiro 0, Red Bull Bragantino 3. Hoje, fechando a rodada no Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras e Cuiabá. G6, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Internacional, Fluminense e Atlético Paranaense. Zona de rebaixamento, América, Atlético Goianiense, Fortaleza e Juventude. Campeonato Brasileiro da Série B, 14ª rodada. Na sexta-feira, Criciúma 1, Ponte Preta 1 e Vila Nova 1, CSA 2. No sábado, Ituano e Londrina empataram em 0-0, CRB e Brusque empataram em 1-1, o Grêmio venceu a Tombense por 3-0, Sampaio Correia venceu o Vasco por 3-1 e o Guarani perdeu em casa para o Bahia por 2-0. Ontem, Náutico 1, Chapecoense 2 e o líder Cruzeiro venceu mais uma, o Novo Horizontino, por 2-1. Série C, a 15ª rodada começou no sábado com Figueirense 2, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Campinense 2, Ferroviário 0, Ipiranga 1, Botafogo da Paraíba 2 e Floresta 0, líder Mirassol 2. Ontem, Brasil 4, Atlético Cearense 1, Vitória 1, Paysandu 0, Aparecidense 2, Altos do Piauí 1, Confiança 1, São José 0 e Remo 2, ABC 0. Hoje tem Manaus e Volta Redonda. Copa América de Futebol Feminino na Colômbia. Quarta rodada pelo Grupo B hoje às 18 horas, horário de Brasília, tem Venezuela e Brasil. E às 21 horas, Peru e Uruguai. José Antônio Silva, o alemão, falando de esportes. No agronegócio, as preocupações com o clima no meio oeste dos Estados Unidos dão espaço para os preços da soja negociados na Bolsa de Chicago começarem a semana com boas altas. Perto de 7,50, os futuros do oleaginosa subiam entre 17 e 21 pontos nos principais contratos, levando o agosto a $14,83 e o novembro $13,62 por bushel. O fim de semana no Corn Belt foi de chuvas localizadas, de acordo com a apuração do Grupo Laboro, em parte dos estados do leste, como Ohio, Indiana e Illinois, norte de Missouri, leste das Dakotas e leste de Iowa. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Bom, você é testemunha das viagens aí dos pré-candidatos, dos dirigentes de partido, né? E agora foi publicado, o Estadão publicou, Metrópolis também publicou, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral, que recebe a informação do partido, ou seja, é o próprio partido que está informando. Então, certamente não tem erro a mais, né? Pode ter erro a menos. Por exemplo, o presidente do PDT, Carlos Lupe, foi a Cancún. Tinha lá uma reunião da Internacional Socialista, de dias 8 e 9, no ano passado. Tudo isso é no ano passado. Mas ele chegou lá dia 6 e foi embora dia 12. Cancún é uma maravilha. É bom ficar lá em Cancún. E custou 30 mil. O ex-presidente Lula andou pelo país aí em 2021 e com a Rosângela, né? Foi com quem ele casou esse ano. E os seguranças e tal. Fretou jatinhos, deu 699 mil. Vem do seu imposto, que você foi obrigado a pagar. E os deputados e senadores criaram esse fundo partidário para ajudar os partidos. O PSL comprou um imóvel lá em São Paulo, de 500 metros quadrados, que custou 5 milhões e uns quebrados. O imóvel de 500 metros quadrados, 5 milhões e 400 mil. O PSDB, com toda aquela briga de Dória e Eduardo Leite,
gastou em 12 milhões. O PP, o MDB, o DEM gastaram de jatinhos por aí, né, 3.180.000. Então, é um bom dinheiro, né? Esse ano já gastaram $500 bilhão, mais de $500 bilhão. Só para a gente saber, porque afinal o dinheiro é nosso, né? É dos nossos impostos. Então é bom que a gente, pelo menos a gente fique sabendo disso. E hoje é o dia em que o presidente Bolsonaro vai mostrar aos embaixadores, convidados todos, no Palácio Alvorada, né, o que aconteceu nas eleições de 2014 e nas eleições de 2018. O presidente Supremo foi convidado e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral também. Fachin e Fux, os ministros Fachin e Fux, disseram que não vão para manter a isenção. Ora, a isenção, com os pronunciamentos que têm feito os ministros do Supremo no exterior, não tem isenção nenhuma, né? Além disso, para todos os efeitos, Bolsonaro não é um candidato, ele é um chefe de governo, ele ainda não é um candidato, ele é um chefe de governo, chefe de Estado, que convidou presidentes de tribunais, né? E embora o ministro Fux não queira, o Supremo está sendo usado por pequenos partidos a toda hora. Agora mesmo, uma vereadora do Recife, do PT, acionou a ministra Rosa Weber, né, para saber se Bolsonaro tem a ver com o tiroteio lá na Associação Recreativa e Esportiva da Segurança de Itaipu, lá em Foz do Iguaçu, né? Pequenos partidos toda hora. É PSOL, que tem só 8 ou 9 deputados em 513, não tem nenhum senador, está toda hora acionando o Supremo, porque não tem voto no plenário da Câmara. O único senador da rede, que não faz, uma andorinha sozinha não faz verão, ele é uma andorinha sozinha do Senado, entre 81 senadores, está toda hora acionando o Supremo, e o Supremo vai atrás, fica a serviço de pequenos partidos. O Supremo não é um órgão acessório de pequenos partidos, como é o TCU, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, ele é um órgão do Legislativo. O Supremo não. O Supremo é uma corte constitucional que está totalmente desviada de sua função constitucional. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Meio-dia 19, vamos para um rápido intervalo aqui no Jornal do Meio-Dia e na volta eu destaco para você: inscrição em lista de espera do SISU termina hoje. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia 23, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa segunda. E a inscrição em lista de espera do SISU termina hoje. A reportagem é de Miriam Lucena. Não foi aprovado por meio da chamada regular do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, pode se inscrever na lista de espera até às 23h59 desta segunda-feira, dia 18 de julho. O candidato ou candidata deve manifestar o interesse em um dos 2 cursos nos quais tenha feito a inscrição no portal do programa. Mas vale lembrar que esse recurso só pode ser usado por quem não foi aprovado em nenhum dos 2 cursos escolhidos. Uma outra informação importante é que nem todos os cursos aderem à lista de espera. Isso porque as
as vagas ofertadas nesta fase são aquelas que já existiam na chamada regular, mas não foram preenchidas por algum motivo. Então é preciso ficar atento, pois se todas as vagas forem devidamente preenchidas na chamada única, não haverá uma nova chamada. Outro ponto de atenção é a nota de corte. Assim como a chamada regular, essa fase também estipula uma nota mínima para concorrer à vaga. Para mais informações, acesse o site do sisu.mec.gov.br. Repetindo, sisu.mec.gov.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Miriam Lucena. E aqui em Goiás, o Exército Brasileiro realiza testes de campo com mísseis e foguetes de tecnologia 100% nacional no Forte de Santa Bárbara, localizado em Formosa. Segundo a corporação, os mísseis e foguetes têm capacidade de atingir alvos a 300 quilômetros de distância. Eles serão armazenados no Comando de Artilharia do Exército. Ao todo, já foram realizadas 3 missões de treinamento com armamento no campo, que conta com 115 mil hectares, área do tamanho do Rio de Janeiro, de acordo com a corporação. O trajeto dos equipamentos é monitorado da base militar. O objetivo é acompanhar se o caminho feito será direcionado até o alvo a ser atingido. E 77% dos brasileiros fazem compras perto de casa. Confira os detalhes dessa reportagem com Alexandra Fiore. Você faz suas compras do dia a dia no mercadinho perto de casa? Pois é, o comércio online é uma tendência mundial, mas o comércio perto de casa segue na preferência dos consumidores. É o que aponta a pesquisa Impactos da Mobilidade Urbana no Varejo, conduzida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo SPC Brasil, em parceria com o Sebrae. Os números mostram que o comércio perto de casa é preferência de 77% dos entrevistados. O número é expressivo, mas caiu em comparação a 2017, quando a pesquisa apurou 84%. Os demais entrevistados, 8%, afirmaram que fazem a maior parte das compras perto do trabalho, 6% nos sites de lojas virtuais e 5% em aplicativos, como analisa o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto. Os principais motivos que as pessoas alegam para fazer suas compras perto de casa é a questão do conforto, agilidade, acessibilidade, é aquela questão de estar no caminho ali, perto de casa, evita trânsito, evita custos com combustível, estacionamento. É importante destacar que a internet, apesar de não estar entre a preferência dos consumidores brasileiros, tem crescido e tem se tornado, sim, uma alternativa para uma parcela da população brasileira. Além do local, os entrevistados responderam sobre o tipo de estabelecimento onde mais realizam compras. Lojas de rua, 57%, shopping centers, 15% e a internet, 10%. Para os lojistas de rua, atenção para os empecilhos citados. O principal é a insegurança, traduzida pelo risco de assaltos. Em seguida aparecem os preços, as dificuldades para estacionar, o horário de funcionamento e o trânsito. O preço, a segurança e a acessibilidade são os mais importantes. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de mobilidade urbana, né? Trânsito, estacionamento, distância percorrida para você chegar até o local onde você vai fazer sua compra. Além disso, o consumidor ele costuma variar o local da sua compra de acordo com o tipo de produto. Compras de mercado, padaria e farmácia geralmente ocorrem próximos das residências das pessoas. Os motivos de quem compra mais pela internet são principalmente os preços, seguido pela agilidade e facilidade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore. E no agronegócio, as propostas da Rússia sobre como retomar as exportações de grãos ucranianos foram amplamente apoiadas por negociadores em discussões nesta semana em Istambul, e um acordo está próximo, é o que afirma o Ministério da Defesa russo. O Ministério disse que o trabalho no que chama de Iniciativa do Mar Negro será finalizado em breve. Rússia, Ucrânia, Turquia e as Nações Unidas devem assinar um acordo na próxima semana, com o objetivo de retomar as exportações de grãos da Ucrânia pelo Mar Negro, que foram severamente prejudicadas pela guerra no país. E no período de seca, a Ativos reforça a atuação contra incêndios em Goiás. O gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da empresa, Tiago Freitas, fala sobre esse assunto. Acho que vale a gente começar explicando um pouquinho o contexto, que algumas pessoas ainda têm em mente aquela operação antiga de corte de cana, onde o fogo na cultura, na plantação, ele era necessário para a gente fazer a colheita, porque a colheita era manual.
Isso não acontece mais nas nossas operações. A Ativus é uma empresa que tem operação 100% mecanizada. As nossas indústrias são modernas. Na verdade, essa cana queimada, quando a gente recebe na indústria, ela representa uma perda financeira muito grande para a gente. Então, o fogo sempre traz muitos prejuízos para a comunidade e para a gente não é diferente. Nós não temos o menor interesse em receber a cana queimada na usina, em processar essa matéria-prima queimada. E para isso, a gente acha que é muito importante a gente investir em prevenção. Temos uma estrutura de combate, que vamos falar um pouco mais na sequência, mas o mais importante é a prevenção, porque se eu não tiver os eventos, eu não vou ter o fogo e eu não vou precisar combater. Então toda a nossa operação, ela segue rigorosos procedimentos para evitar que tenha fogo, como por exemplo, abertura de permissão de trabalho na hora que vai fazer uma manutenção. Se for manutenção a quente, o caminhão-pipa precisa estar acompanhando essa manutenção. Enfim, temos uma série de práticas com foco em prevenção. E a gente sabe também que, além de prevenir os focos de incêndio, a Ativus também conta com uma estrutura, uma equipe, para caso venha acontecer esse tipo de acidente, os funcionários ali estarem preparados para combater o fogo. Bom, e nesse caso aí, a gente investe em capacitação das pessoas. Então, as pessoas que estão nas frentes de trabalho, elas são treinadas, para se caso tiver um foco de incêndio, o que fazer, qual a maneira certa de proceder. E nós temos uma brigada dedicada cujo foco é somente o combate a incêndios. Dentro dessa estrutura, nós temos equipamentos como caminhões-pipa, caminhões-tanque, caminhonetes, tratores, motoniveladoras e outros materiais de combate a incêndio. Só para a gente ter uma dimensão um pouquinho dessa equipe, são aproximadamente 375 brigadistas nas 3 unidades que nós temos aqui no estado de Goiás. E a gente sabe que com esse período de seca, agora que as chuvas pararam, esse é um problema crônico, Muitos focos de incêndio, realmente, muitas denúncias chegam para nós aqui na rádio, e vocês estão fazendo uma campanha que ela é bem interessante de conscientização junto à população. Isso. A gente chama essa campanha de Tamo Junto pela Comunidade contra o Incêndio, e a ideia é a gente tentar levar uma mensagem para a comunidade e também para os nossos integrantes que atuam com a gente dentro da nossa operação sobre prevenção de incêndio. Então, a nossa brigada, essa brigada dedicada que eu expliquei um pouco antes, a ideia é que eles vão nas escolas falar um pouquinho para as crianças sobre os danos do incêndio, os prejuízos que podem causar e de que forma a gente pode fazer prevenção. E aí algumas dicas para a comunidade com relação a esse assunto seria não realizar queimadas em terrenos. Queimada em terreno traz um risco muito grande. Manter os terrenos sempre limpos, especialmente nessa época que a gente tem agora que é crítica para incêndio. Não queimar lixos e resíduos. Deixar aceiros, quem tem residência em campo, casa no campo ou algum local que pode trazer risco de incêndio. Fazer um acero bem feito, deixar uma borda limpa em volta. Não jogar bituca de cigarro em qualquer lugar. A gente sabe que isso também é uma grande fonte de incêndios. Manter terreno livres de materiais que alastram fogo, como vidros, latinha, embalagens metalizadas e alimentos. Não soltar balões. E em caso de fogo, é muito importante que pessoas que são especializadas para fazer isso atuem. Então, se caso identificar um foco de incêndio, não deixe de contatar o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193. Vamos para o último intervalo aqui no Jornal do Meio-Dia e na volta, destaque para o repórter J. Pereira, que chega com informações do fim de semana em Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia. 12h35, já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Jornal do Meio-Dia dessa segunda. E programas fortalecem a agricultura sustentável aqui no Brasil. A reportagem é com Priscila Mendes. A preservação do meio ambiente é fundamental para a saúde do planeta, além de contribuir para uma agricultura mais sustentável. Pensando nisso, a Cargill está conectando atores sociais das áreas agrícola, ambiental, acadêmica e empresarial em um conjunto de programas que apoiam os agricultores na implementação de práticas ainda mais sustentáveis no Brasil. A empresa está fazendo parcerias para o desenvolvimento de programas com foco na regularização ambiental e na restauração de 100 mil hectares de áreas de proteção permanente e reservas legais, fortalecendo seu compromisso com a agricultura sustentável, que é fundamental para a segurança alimentar e para o planeta, como explica a líder de sustentabilidade da Cargill, Renata Nogueira. Nossa meta é ter, em 5 anos, 100 mil hectares restaurados. Além disso, queremos desenvolver projetos que deem suporte para que os produtores que buscam regularização ambiental o façam. Buscamos também iniciativas que transformem a produção da soja em uma produção cada vez mais sustentável, o que inclui uma produção resiliente e produtiva. Além do impacto positivo no meio ambiente e na biodiversidade, os programas de restauração vão resultar em melhores condições de vida para os agricultores, proporcionando retorno econômico
econômico e acesso ao suporte técnico para regularização ambiental e restauração de terras, com uso eficiente dos recursos naturais e mais inovação, assim gerando mudanças duradouras no Brasil. Alimentar o mundo de forma sustentável é como o mundo quer ser alimentado. Hoje, não podemos falar de agronegócio sem falar de sustentabilidade, não apenas porque os consumidores finais têm essa expectativa, essa demanda, mas porque só assim a gente vai ter um sistema perene, resiliente, eficiente, capaz de alimentar gerações e gerações. Os novos programas selecionados pela Cargill vão complementar os esforços contínuos para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva mais sustentável que concilie produção e preservação, além de apoio aos programas que incentivam a produtividade por meio da integração lavoura, pecuária e floresta. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. E aqui em Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, anunciou nesse fim de semana que é pré-candidato ao governo. O anúncio foi feito durante evento do PSDB no Clube Jaó, em Goiânia, e confirma informações de tucanos próximos ao ex-governador. O discurso de Marconi teve o tom de defesa ao legado dos governos do PSDB desde 1998 em Goiás e de oposição ao governador Ronaldo Caiado. Pré-candidata a deputada estadual e presidente licenciada do Sintego, Bia de Lima, fala sobre expectativa para as eleições desse ano. Vamos ouvir. Meu muito bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo nesse momento em Mineiros e na região. Meu abraço solidário a todos, porque o momento tem sido tão difícil, né, para todos, né, com a volta da inflação, com o povo sofrendo, voltando a ter fome. Então, tudo isso nos faz ver a política nesse momento de uma outra forma. Por esse motivo, eu estou disputando uma vaga na Assembleia Legislativa para que a gente possa dar voz aos profissionais da educação, dar voz à classe trabalhadora que tem enfrentado com tanto sofrimento a retirada de direitos continuamente. E nesse sentido, eu, como professora, como dirigente sindical, como mulher, como mãe, eu preciso mais do que nunca de, conhecendo a realidade que estamos vivendo, me envolver também na política com o propósito de fazer com que a gente possa lutar e reverter essas situações tão difíceis que todos nós temos vivido. Especialmente nós da educação, temos amargado a retirada de direitos continuamente. Nós perdemos a nossa licença-prêmio, nós perdemos o quinquênio, nós perdemos a aposentadoria especial, taxou os aposentados em 14,25. Isso falando tão somente da educação, sem falar das outras categorias, os aposentados que hoje o que recebem mal dá para pagar os remédios. São esses os motivos que nos traz a fazer política, e eu mais do que nunca, como dirigente do Sintego, que estou licenciada, também da Central Única dos Trabalhadores, que a gente luta em favor de todos que estamos licenciados para concorrer a uma vaga. Eu sei que é muito difícil, mas com certeza as pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho sabem da coragem, da determinação e do envolvimento que nós temos com a classe trabalhadora. E no agronegócio, o crescimento das demandas domésticas e externa por farelo de soja incentivou indústrias nacionais a elevarem as aquisições de soja em grão nos últimos dias. Pesquisadores do CPEA indicam que esse cenário acirrou a competitividade entre esses demandantes e importadores, os quais foram atraídos pelo grão nacional, tendo em vista a valorização do dólar frente ao real e a necessidade de completar cargas para embarque imediato. 12h40 e agora direto da nossa redação chega o repórter J. Pereira com as informações do fim de semana em Mineiros e região. Olá, estamos chegando nesta segunda-feira com um resumo dos principais acontecimentos deste fim de semana aqui em nossa cidade. O Corpo de Bombeiros registrou incêndio em veículo na BR-364, Ribeirão dos Ferros, onde um Chevrolet Cruze acabou se incendiando. De acordo com os proprietários, o fogo teria começado e de repente muita fumaça. Eles não tiveram tempo sequer de tirar os pertences de dentro do carro. Ninguém saiu ferido, apenas danos materiais. Na área policial bastante movimentada neste fim de semana, nós tivemos o Batalhão Rural que prendeu o autor de furto de gado aqui em nossa cidade. 4 cabeças de gado já haviam sido vendidas para outras pessoas.
essas pessoas que compraram também podem responder por receptação. Todos foram levados à delegacia, liberados posteriormente. O inquérito deve ser aberto e eles devem ser ouvidos já nos próximos dias. Também tivemos uma situação de tentativa de homicídio ali na Rua 20, setor Mineirinho. De acordo com o que foi registrado pela Polícia Militar, a vítima teria chegado na casa de sua avó e lá encontrou o marido da prima da vítima. E ele estava lavando o carro na casa da avó dele. Ele então foi reclamar que não era para lavar mais o carro por ali, pois estava gastando muita água e a avó não estava dando conta de arcar aí com este valor. Foi quando os dois começaram um bate-boca, uma briga. Posterior a isso, o autor se apossou de uma pistola e desferiu 2 disparos contra a vítima, acertando na região das costas e também na nuca. Ele foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento, onde foi atendido e não corre risco de morte. Posteriormente, a Companhia de Policiamento Especializado conseguiu localizar o autor desta tentativa de homicídio e o conduziu até a delegacia, onde ele foi preso em flagrante. Outra tentativa de homicídio foi registrada, consta no boletim de ocorrência que a vítima estava em uma distribuidora aqui em nossa cidade, onde posteriormente ele ouviu uns disparos de armas de fogo e resolveu sair do local, temendo que algo pior pudesse acontecer. Ao chegar na sua residência, ele foi abordado aí por 2 homens em uma moto que dispararam contra ele, um dos tiros acertou a perna dele, ele foi encaminhado aí por terceiros para a UPA de nossa cidade. Ele afirma não ter nenhum desentendimento com os autores e sim o seu irmão. Tudo leva a crer que ele acabou levando a pior no lugar do irmão. Os nomes dos autores foram repassados aos policiais, mas eles não conseguiram localizar esses autores. E um comerciante reagiu a um assalto e matou um dos assaltantes nesta madrugada aqui em Mineiros. O fato foi no José de Oliveira Martins. De acordo com o comerciante, por volta de 1h45, ele estava quase finalizando por ali os trabalhos, quando de repente chegou 2 homens em uma moto e anunciaram um assalto aos clientes e também aos funcionários do local. O comerciante reagiu, atirou contra um dos assaltantes que caiu no local, o outro conseguiu fugir em uma motocicleta. O SAMU foi acionado, mas o indivíduo já estava sem vida. O comerciante foi encaminhado à delegacia juntamente com a arma. Posteriormente foi liberado, a arma ficou apreendida, para perícia até o desenrolar deste inquérito. E a arma estava legalizada de acordo com a ocorrência, todos os documentos em dias. Então o comerciante acabou reagindo a esse assalto e matando este assaltante, identificado como Anderson Souza Silva, natural da Bahia. Eram estas as informações de hoje, da redação J. Pereira. E assim chegamos ao fim dessa edição do Jornal do Meio-Dia. Essas e outras notícias você encontra nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @VerdeValeMineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage, facebook.com/VerdeValeMineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Para você, uma ótima tarde de segunda-feira. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.